Então, irmãos, vamos a Salmo 119, versículo 67. Salmo 119, versículo 67. Diz assim: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Mais um versículo desse longo e espetacular salmo. Vou ler outro ainda hoje, inclusive, irmão gêmeo desse aqui, em que a palavra de Deus sempre é citada na segunda parte do versículo, e o salmista usa diversos nomes no hebraico para significar a mesma palavra de Deus, falando em decretos, preceitos, mandamentos, palavra. E aqui é muito denso o que ele diz aqui, porque ele deixa claro uma coisa. Primeiro, ele foi afligido. Esse afligido no original pode ser humilhado, pode ser submetido a algum tipo de sofrimento ou coisa assim. Então, a palavra está muito bem traduzida aqui. Antes de ser afligido, ou seja, ele foi afligido. Ele está falando de uma situação passada, de uma ocorrência, e agora falando do presente. A situação passada dele é que ele foi afligido, passou por sofrimento. Então, mais uma vez, eu quero lembrar que passagens que falam de sofrimento, algum tipo de aflição, claro que nós podemos aplicar para a situação do dia que nós estamos vivendo. São muitos tipos de sofrimentos a que a gente está sujeito. E hoje nossas mentes se voltam para essa aflição do medo da doença, ou já de alguém conhecido ter sido atingido, e outros, muitos enfrentando mortes de parentes e coisas assim. Então a gente não deixa de pensar nisto. Mas não se esqueça das outras aflições paralelas. Com certeza as suas aflições não estão na fila, esperando o coronavírus passar, aí a próxima aflição diz, pronto, eu estava na fila, sou o segundo, outro sou o terceiro, aí vem lá de uma por uma, certamente não é assim, mas elas se sucedem, uma paralelamente à outra, depois, após a outra, é de todo jeito. Mas esse homem foi afligido. Aí ele diz que ele percebeu uma situação durante o tempo em que ele foi afligido. Talvez dizendo de uma forma um pouquinho diferente, uma situação que foi a causa dele ter sido afligido, que era andar errado. Esse errado é vago, apesar de que no original significa isso mesmo, em erro, de alguma maneira, fazendo o que não era direito, o que não era correto, mas não deixa muito claro que tipo de errado é este aqui. Aí ele diz, mas agora guardo a tua palavra. Então, ele deixa claro aqui duas coisas. Primeira, ele entende claramente o motivo da sua aflição. Porque ele estava desobedecendo. Ao fazer isso, ele diz que errado era esse. Ele estava errado. Como? Quando ele fala, mas agora guardo a tua palavra, o erro dele era não guardar a palavra de Deus. Esse era o erro dele. Interessante é que nós sempre tendemos a querer buscar algum pecado específico quando falamos em erro, e está certo.
querendo identificar, e é sempre bom identificar. Mas eu não sei se algumas vezes a gente atenta para esse aspecto. Como é que está a minha obediência ou falta de obediência à palavra de Deus, de uma maneira geral? Claro que a gente pode também segmentar isso e fazer uma lista de coisas que a palavra de Deus requer do crente e que nós não estamos fazendo muito bem. Mas ele coloca aqui, parece, de uma maneira mais ou menos geral. Eu estava meio afastado. E, de fato, alguns crentes, você já deve ter ouvido muitas vezes, dizem, eu ando meio afastado, outros voltam ao nosso convívio, a gente, oh, que saudade, irmão, irmã. Pois é, eu andava meio frio, o longe dos caminhos, de maneira um pouco vaga, dando a entender que afrouxou muitas partes da sua vida. Alguns vão ter afrouxado muito mais do que outros, por causa de um problema, se afastaram, tem de todo tipo também. Seja como for, pense sempre nisso. É um erro muito grande não estar em obediência à palavra de Deus. E você está sempre se checando. Claro que uma consequência desse raciocínio é assim: como é que eu vou saber se eu estou errando pouco ou muito a palavra de Deus, ou em cumprir a palavra de Deus? Para isso, você tem que estar com a palavra de Deus na sua mente, constantemente, para quando você descumprir, luz vermelha piscando aqui, você já percebe automaticamente. Segundo, é conhecer, de fato, os mandamentos, os princípios, as ordens de Deus que nós devemos cumprir e que lá estão na palavra de Deus. Alguém pode estar com a palavra de Deus na mente o tempo todo, mas não conhecer bem essa palavra de Deus. Então, está com a palavra de Deus na mente, mas só uma parte, um pedaço dessa palavra, porque não conhece toda. Não tem sentido alguém se defender durante um processo ou coisa assim, dizendo, não, mas eu não sabia que a lei era assim. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas todo cidadão tem a obrigação implícita de conhecer a lei. É até curioso, porque ninguém conhece a lei toda, às vezes nem os advogados, né? Mas é muito interessante isso. Se você não conhece a lei, não, mas você devia conhecer. Eu não sabia que era proibido estar sem máscara hoje, embora não sei se posso dizer que é uma lei, mas é um decreto, vamos chamar de lei. Aí eu não sabia, pois eu devia estar sabendo. É obrigação do cidadão. Então, mesma coisa, é obrigação do crente estar sabendo de tudo que a Bíblia determina para o bom andamento da vida deste crente. E é com base neste conhecimento que o crente vai analisar a sua situação. Qual é o meu grau aqui em que eu ando errando em não obedecer, não guardar, mesma coisa, a palavra de Deus? Então fica esta primeira observação aqui. Você está ligado, se está errando a palavra de Deus e, para isso, está com ela sempre na mente, no coração e conhecendo, literalmente conhecendo o que a palavra de Deus quer de você. A segunda coisa que o salmista reconhece é que o motivo dele ter sido afligido é porque não estava guardando a palavra de Deus. E aqui nós vemos um exemplo típico de disciplina do crente. Eu tenho dito algumas vezes, e eu acho que é bom repetir, porque é um princípio muito importante na vida do crente, e talvez muitos não estejam atentos para isso. É a ideia de que não há julgamento de Deus quanto ao pecado de um crente. Não há julgamento no sentido de punição, no sentido em que aquele pecado, como acontece na vida do não crente, representa uma punição judicial de Deus
e uma amostra do que virá na eternidade, quando aquele crente será punido eternamente no inferno. Com o crente, esse julgamento da parte de Deus quanto a um pecado que o crente comete, alguém já convertido, isso não acontece mais, por um motivo muito simples. Já aconteceu na vida de Cristo. Então, não se fala mais nisso. Não é mais uma questão de punição, nesse sentido que eu já expliquei. Mas, então, quer dizer que o crente não tem nada a ver, nenhuma associação do sofrimento do crente com os seus pecados? Tem. É que ele sofre ainda por causa dos seus pecados, por diversos motivos, e um desses motivos é que Deus está disciplinando, como um pai faz com o filho. Quando um pai disciplina um filho, o pai não está questionando se o filho de fato é filho dele, se aquele pai de fato é pai daquele filho, não está questionando o seu amor pelo seu filho, aliás, o contrário, ele sabe que está fazendo aquilo que é muito desagradável, bater, disciplinar um filho que se ama, mas está fazendo por amor mesmo. Então, sempre pense nisso. Ajuda muito. Se você está sofrendo, pode ser por um pecado específico, e sendo, não é julgamento divino, mas é uma palmada. É o Pai Celeste disciplinando um filho querido. Já tenho explicado isso, eu sei que estou me repetindo, mas eu queria evitar o máximo possível do sofrimento de irmãos, irmãs, de acharem que estão sendo julgados por Deus ou punidos de uma maneira errada. Eu sei que os nomes, às vezes, podem ser usados de uma maneira ou de outra, mas o importante é entender o conceito. Né? Então, você pode dizer, não, mas meu pai me castigava quando eu era pequeno, então eu vou achar que Deus está me castigando também. Tudo bem, quer usar o nome castigo, use. Mas o que não pode entender é como sendo você está pagando por um pecado seu, pagando, levando peso e apontando para um pagamento eterno no inferno. Esse é o problema. Isso não está mais. Muito bem. Então, quando um crente sofre, pode ser por causa de algum pecado específico que Deus está disciplinando, ou pode ser que Deus nem esteja disciplinando, mas é uma consequência natural daquele pecado, ou pode ser uma sequela, ou você está triste por causa dele. O pecado traz muitas consequências ruins para um crente. Não obrigatoriamente implica ou significa uma disciplina de Deus. Mas muitas vezes sim, e aqui é o caso. O salmista aqui, interessante, ele tinha certeza. Eu não sei se ele tinha essa certeza quando ele começou a passar pela aflição, mas depois que ele passou, seguramente ele entendeu, eu estava errado. Como, salmista, que você estava errado? Eu não estava obedecendo, não estava guardando a palavra de Deus. Então, ele entendeu que, naquele caso ali, sim, foi uma disciplina do Pai Celeste. Então, esse tipo de noção é bom o crente buscar na hora de um sofrimento. Às vezes não é fácil a resposta, eu não sei nem se a gente vai conseguir a resposta toda vez. Não é, por causa de um pecado específico, mas eu não tenho dúvida que há ocasiões em que o Espírito Santo aponta claramente e coloca a nossa consciência para acusar e dizer, é isto, você está sofrendo por isto, por causa de uma desobediência à palavra de Deus, e neste ponto. Então, esteja ligado nisto. Pense nisto, especialmente na hora de aflição, como todos estamos passando, é um momento propício para você se autoexaminar. Quem vai chegar às conclusões é você próprio. Se chegar o mais perto que você puder, mas converse com Deus, trate isso, abra um canal para o seu próprio interior, observe e pense, medite, para estar sempre se enquadrando em alguém que está
tranquilo por cumprir a palavra de Deus. Que eu conheço bem a palavra de Deus, porque eu estudei, porque eu vi pregações, porque eu li, eu conheço. Então, eu sei quando é que eu vou furar e desobedecer. E ela está sempre na minha mente. Então, estou pensando, continuamente pensando nela. Então, com base nisso, eu posso dizer, eu estou em obediência à palavra de Deus, não absoluta, claro, mas é muito gostoso o crente está sempre se checando e sempre a sua consciência dizendo, está bem, está indo bem aqui. Ou o contrário, não estou indo bem, não estou obedecendo, eu vou ter que mudar isso rapidamente. Eu já posso estar sofrendo por isso. Aí vem um salmo, irmão, um versículo irmão Gêmeo, desse 3 adiante, que é o 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Muito parecido com o outro, porque fala de aflição e fala também na necessidade de aprender ou cumprir os decretos. A grande diferença é que o salmista, agora ele faz um comentário mais íntimo, mais pessoal, que ele não tinha feito antes, lá no 67. Lá ele chegou à conclusão racional, clara, de que ele foi afligido, não guardava a palavra de Deus e foi afligido. Pronto, mas agora ele está aguardando. Beleza. No 71 ele diz, foi bom. Foi bom. Então nós vemos no mesmo versículo a palavra bom e a palavra afligido ou aflição. A mesma palavra. E bem relacionado uma com a outra. A aflição foi algo bom. Pela primeira vez me ocorreu, já tinha falado antes desse versículo, nem me lembrava, mas tinha, mas nunca tinha me ocorrido, só hoje, que esse versículo, pessoal isso, eu cheguei a essa conclusão pessoalmente, é a versão do Velho Testamento do famosíssimo Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito, segundo o seu propósito. Tudo, até as aflições, não está escrito lá em Romanos 8, mas tudo ocorre para o bem. Se é tudo, mesmo as aflições. Aqui, ele foi até mais direto, o salmista, nesse versículo paralelo, que para mim, a partir de hoje, ficou paralelo com Romanos 8:28. Rapaz, eu passei por uma aflição, que coisa, eu soube, você penou, coisa triste. Triste não. Deve ter sido ruim demais. Não. Foi bom. Bom. Foi bom eu ter passado por aflição. Mas por que você tira de bom de uma aflição? Porque eu aprendo mais os decretos de Deus. Agora, é interessante que o termo aprender aqui, ele pode ser usado no sentido de aprender mais mesmo. Eu conhecia pouco, que é uma falha, é um pecado, o crente conhecer pouco a palavra de Deus, sabendo que precisa conhecer mais, mas pode simplesmente ser este aspecto, um conhecimento cognitivo, eu preciso aprender melhor o que a palavra de Deus ensina, mas pode ter um sentido aqui, aprender no sentido de obedecer. Tanto que, às vezes, a mãe ou o pai diz, para tu aprender a não fazer mais isso. O menino sabe, ele já ouviu 10 vezes essa ordem, ele sabe, já corre chateado. Mas esse aprender, quando fala, tem o sentido de quê? Seguir e cumprir. Esse aqui, eu não sei exatamente o que o salmista quer dizer. Seja como for, dá quase no mesmo que nós queremos dizer. Que quer dizer o seguinte, a minha aflição foi boa. Por quê? Porque me empurrou para o rumo da palavra de Deus. Eu consegui relacionar aquela ideia de linkar de novo, que eu falei no 67, agora no 71, ele liga de novo a ideia de sofrimento, aflição, no caso, com a palavra de Deus, mas sendo uma coisa boa. Como se fosse assim. Me levou para a palavra de Deus, ou para aprender mais, ou para obedecer mais. Me levou, me empurrou para lá,
Foi. É bom. É bom. Mesmo sofrimento. É muito gostoso você ir para um culto, ouvir a pregação, você conversar com os irmãos, você ouvir um conselho. São coisas gostosíssimas e que nos empurram para a palavra de Deus também. Ótimo, coisas maravilhosas. Mas não são só as coisas boas, vamos dizer, agradáveis, não só as coisas agradáveis que nos empurram para a palavra de Deus e por isso são boas, como se as outras fossem ruins. Não, todas são boas. Então, sempre, como crente, que você estiver sofrendo, estiver em aflição e notar que essa aflição lhe levou mais perto da palavra de Deus, que deve levar toda vez pena, o crente que não associa algum sofrimento com a oportunidade espetacular de chegar mais perto de Deus e da sua palavra, é uma pena. Mas, uma vez associando o que é o correto, sempre, sempre tenha como uma coisa boa. Então, aflições hoje são boas para nós. Não no sentido de agradável, de gostoso. Ok? Porque a palavra bom tem um significado muito amplo. Então, rapaz, foi bom demais lá. Então, quando você fala assim, você está dando uma ideia de agradável. Né? Então, rapaz, foi bom demais eu ter resolvido me operar naquele momento. Sofri demais, foi horrível o meu sofrimento, mas foi muito bom eu ter realmente chegado à conclusão que era necessário. Esse bom aí não tem nada a ver com agradável, mas tem com útil, com a coisa benéfica, ok? Então, procure sempre separar esses dois conceitos da palavra bom ou boa. É sofrimento do crente? É. Levou para Deus que deve levar? Sim. Então, aprenda que é bom. Eu vou orar agora e vou agradecer a Deus pelo Covid-19. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo Covid-19. Muito desagradável, muito preocupante, muito angustiante, muito ruim e, ao mesmo tempo, bom. Ou seja, útil, ou seja, benéfico, no sentido de nos levar para a tua palavra, para os teus princípios, nos levar à tua própria pessoa. É uma pena se tem algum crente que não está aproveitando essa fase do coronavírus, mesmo tendo pego ou algum parente e tendo sofrido fisicamente com isso, psicologicamente com isso, e não está podendo dizer é bom isso está acontecendo, é benéfico, porque eu estou chegando mais perto de Deus, vou ser mais obediente a Deus, vou conhecer mais a palavra de Deus. Se algum crente não está numa situação assim, é uma pena, porque está realmente desperdiçando uma oportunidade espetacular para chegar mais perto de Deus. E assim seja cada um de nós, nessa sabedoria de aproveitar de fato este tempo e se lembrar que tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento dizem que o sofrimento para o crente traz coisas boas. Então, obrigado nesse sentido, Senhor, por esta grande aflição sobre nós. E, ao mesmo tempo, nos ajuda nas nossas fraquezas, nossas dificuldades, nos dá mais sabedoria e uma consciência mais aguda para percebermos quando estamos errados, no sentido que o salmista usa lá, que não estamos seguindo a tua palavra, e que estejamos sempre, sempre nos cobrando, estarmos cada vez mais adequados à tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.